É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A mim está a dizer que esse trabalhador tem razão. É que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCV. É capaz de interesse, é para não tudo. Olá, muito bom dia. Continuação de boa escuta e boa semana, sempre com a sua rádio de Cabo Verde. E seja bem-vindo à Opinião Pública. Técnica assegurada aqui em São Vicente pelo Daniel Cunha, na cidade da Praia, Máriozinho Fernandes. Na comunicação está o Orlando Lima. Um abraço a todos, aqueles que nos escutam aqui em Cabo Verde, mas também na nossa vasta diáspora, com os votos de um excelente dia. Como dissemos, na passada segunda-feira, ficamos com pouco tempo para analisar um assunto complexo que tem a ver com a Presidência da República e, no entanto, ficamos com várias mensagens e perguntas dirigidas diretamente ao Dr. Francisco Olavo Freire, jurista, que é o nosso convidado. Sendo assim, e vou já respondendo aqui a uma outra pergunta de algum ouvinte, a dizer porquê, novamente, o Dr. Olavo Freire, é precisamente porque há questões diretamente dirigidas ao Dr. Olavo, e não faria sentido termos aqui outro convidado para responder às questões que são dirigidas precisamente ao Dr. Francisco Olavo Freire. De modo que vamos dar prioridade às perguntas dos ouvintes, mensagens que eu tenho aqui, que são muitas, por isso que nós regressamos ao tema, está certo? Por uma questão de respeito aos ouvintes pelas suas questões, de modo que nós, novamente, continuamos com esta matéria. Cumprimento ao Dr. Francisco Freire, novamente, muito bom dia, obrigado pela sua colaboração com a RTC. Bom dia. Muito bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade. Como tínhamos dito, na segunda-feira ficamos com pouco tempo, tendo em conta a importância do tema, mas também respeitando o auditório que tem questões para si. Vamos ter que ganhar tempo e dar prioridade precisamente a estas questões que os ouvintes colocam. Eu vou diretamente, doutor, não sei se quer aqui continuar com algum raciocínio que ficou pendente, ou se eu vou diretamente às questões dos ouvintes. Quer 2, 3 minutos para fazer alguma leitura que ficou pendente? Sim. Se não se importar, seria muitíssimo útil, certo, não é, aos ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos rádio ouvintes que a minha imparcialidade nessas questões é garantida. Portanto, não há qualquer apreensão relativamente às minhas considerações, até porque as minhas considerações são meramente jurídicas. Isto é uma nota prévia. Depois, para adiantar o seguinte, tudo o que eu vou dizer tem uma sustentação legal, justamente porque trata-se de um assunto que tem a ver com o direito constitucional e vamos desde logo ao princípio da renovação que se encontra plasmado no artigo 122 da Constituição da República. Diz desde logo que nenhum cargo político ou de designação por parte de órgãos políticos pode ser exercido a título vitalício, estabelecendo a Constituição ou a lei a duração dos respectivos mandatos. Neste caso, é a própria Constituição que nos remete para a lei ordinária. Ora, a lei ordinária, mais concretamente no seu artigo 17 da lei 24/9 de 2018, não é? E então, a parte final do artigo 17 estabelece precisamente o termo de mandato de cada um dos juízes do Tribunal de Contas, que é independente do termo do mandato dos restantes juízes, e verifica-se com a posse do novo titular. Nós não estamos a falar aqui numa renovação, nem tampouco numa prorrogação de mandato. Nós estamos a falar de uma sucessão de mandato. Então, já citei o princípio,
que também foi corroborado por um grande constitucionalista que está cá entre nós. Eu tive a felicidade de pronunciar sobre o assunto antes desse constitucionalista português, de quem eu cumprimento, que é o professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, que defende a mesma posição que eu defendo. Só que eu, por acaso, defendi esta posição antes dele. E ele mais tarde veio a confirmar relativamente ao princípio da continuidade das funções de um órgão de Estado, como é o caso do Tribunal de Contas. Portanto, em nome deste princípio, este pedido de nulidade não tem qualquer cabimento, não é? Portanto, este é o ponto assente. Agora, também convinha dizer relativamente à situação da união de facto, porque nós também temos aqui em Cabo Verde a notícia que o senhor Presidente da República teria ido à Cidade Velha registar a sua união de facto. Agora, o problema que se coloca é que também aqui nós temos os contornos legais. Desde logo, obviamente que nós estamos a pensar aqui numa habilidade jurídica intencional, direcionada a contornar a lei, que, na minha perspectiva, em termos jurídicos, chama-se fraude à lei. Não é? A pessoa sabe perfeitamente que pode beneficiar de um determinado regime jurídico, ainda por cima, tratando-se do Presidente da República, vai e sai fora da área da sua convivência e vai fazer o registro da união de facto. Isto está no artigo 1716 do Código Civil, que as pessoas também poderão consultar e ver que a retroatividade, portanto, aquele efeito que nós temos, se é de hoje para a frente, não é? Se é o efeito ex nunc, ou se é o efeito de hoje para trás, se é o efeito ex tunc. Desculpem este palavreado, este palavrão jurídico, mas é assim mesmo, tecnicamente, que tem que ser dito. Agora, o problema que se coloca é isto. Nós, quando vamos tirar benefício, intencionalmente sabemos que podemos tirar algum benefício dessa lei, na minha perspectiva, estamos perante fraude à lei, não é? Mas compete ao Tribunal apreciar essa questão. E depois, voltar também para o Tribunal de Contas, a nível de responsabilidade, e saber que tipo de responsabilidade financeira que nós temos, porque nós ainda estamos no âmbito financeiro, das modalidades da responsabilidade financeira. E temos, desde logo, a responsabilidade financeira reintegratória e temos a responsabilidade sancionatória. E, na minha perspectiva, é o artigo 4º, o artigo 60, número 4, dessa mesma lei do Tribunal de Contas, a lei 249 de 2018, que regula essa situação concreta de responsabilidade financeira. Portanto, consideram-se pagamentos indevidos para o efeito de reposição os pagamentos ilegais que causarem dano para o erário público. Portanto, agora vamos ver até que ponto é que também esta situação que está plasmada na lei do Tribunal de Contas é uma situação interessante, porque aqui nos remete para causas de extinção da responsabilidade. E já também nisto aqui temos uma técnica jurídica que nos leva a que haja uma extinção da responsabilidade financeira. O próprio legislador, que tem o comando constitucional, que é o legislador ordinário, prevê no artigo 70, número 2, a linha D, que o pagamento extingue a responsabilidade financeira por parte da Presidência da República. Portanto, aqui vemos diversos artifícios para extinguir qualquer responsabilidade por parte da Presidência da República. Bom, agora podemos perguntar, é lícito ou não o que foi feito? É claro que sim, porque nós estamos num Estado de Direito Democrático, nós estamos aqui com o império da lei, e o Sr. Presidente da República, legitimamente,
recorre à lei para tentar cumprir aquilo que é estabelecido. Só que faz isso um bocado a posteriori, um bocado a montante. Devia fazer isso, um bocado a jusante, desculpem. Portanto, devia ter feito isso a montante, porque um Presidente da República, um órgão de soberania, o primeiro órgão de soberania da nação, tem que dar alguns exemplos e não tentar contornar a lei com esses artifícios jurídicos que está claramente à vista de qualquer jurista. Doutor... Portanto, cabe-me a mim aqui colocar essas questões e depois discutirmos conforme as pessoas entenderem, mas temos que partir da base legal. Nós não podemos discutir cegamente. Temos que ter alguns elementos, porque às vezes disseram ontem alguns ouvintes que não, o artigo 17 diz que efetivamente o mandato termina num período de 5 anos e que os juízes entrariam numa gestão corrente. Uma gestão corrente, mas isto não é uma seriedade intelectual. Nós não estamos propriamente perante uma empresa, perante uma associação, perante uma Câmara Municipal que entrou em duodécimos. Não é disso que se trata. Nós estamos a tratar de um órgão de soberania, não é? Nós estamos a ver que os tribunais estão aqui em continuidade de funções, senão corríamos o risco de paralisar todo o sistema. Portanto, é justamente por isso que se prevê que, ainda que não houvesse desde que não haja tomada de posse dos substitutos, efetivamente, os anteriores juízes que terminaram o mandato continuariam em função e têm legitimidade para posicionar sobre a matéria que foi apresentada, portanto, que era a matéria de competência do Tribunal de Contas. Muito bem, por doutor. Isso, muito está bem. muito claro esta situação. Certo, obrigado, doutor. Agora vamos sim às questões pendentes, como já disse, são questões que vêm desde segunda-feira e aqui a rádio, fazendo este exercício também de esclarecimento da opinião pública, dá vez e voz igualmente aos cidadãos. Disse, eu vou por ordem de algumas questões que ficaram pendentes desde a segunda-feira. A pergunta do Sr. Paulo do Rosário, Dr. Olavo, também no tempo do Presidente Jorge Carlos Fonseca, ao que tudo indica, há irregularidades. Porque é que o doutor não comenta também esta questão? É a pergunta do ouvinte Paulo do Rosário. Outra pergunta que vem desde segunda-feira vem da parte de Johnny Júnior. Bom dia a todos, ao Dr. Olavo. Minha pergunta vai no sentido da ética das instituições da República que fazem pagamentos fora da lei orgânica de pagamentos da função pública. Se isso não demonstra o que se passa no país em que as pessoas não estão a confiar nos políticos? É a pergunta do Sr. Johnny Júnior. Outra pergunta pendente desde segunda-feira vem da parte da Sra. Eloísa Fortes. Bom dia, Sr. Orlando. A rádio está a fazer um excelente trabalho. Continua assim e não deixe que ninguém te ameaça. Senhora, ninguém que te ameaça de nada. Não estou fazendo este trabalho. Em relação ao Dr. Olavo, excelentes esclarecimentos. Isto é bom para a opinião pública. Dr. Olavo, a minha pergunta é se há condições ou não para o Presidente continuar perante este relatório que já é do conhecimento público. Eu vou ficar aqui com as 3 perguntas para o doutor responder, depois farei outras aqui que estão também agendadas. Doutor, responder muito rapidamente, resumidamente, para podermos ter a tempo. Telegraficamente, eu agradeço as perguntas, eu vejo que as pessoas estão esclarecidas, não é? E tentaram, de alguma forma, munir de documentos que nos podem levar a uma boa discussão, uma discussão muito esclarecedora em termos de opinião pública, porque para formularmos alguma opinião temos que ter algum sustentáculo, algum conhecimento. Porque as pessoas dizem, eu sou leigo na matéria, mas entretanto eu percebo alguma coisinha e agora vou confrontar com aquela coisinha que eu sei. Portanto, isto não é propriamente... Hoje em dia, um engenheiro quer saber mais do que o médico quer saber mais do que um advogado, e cada um em áreas diferentes, mas todo mundo passa de bestial a besta ou de besta a bestial de um dia para o outro. Mas isto é assim, é uma gíria que nós temos que ver dentro da sociedade e contornar com calma. Bom, relativamente à pergunta que me foi colocada ao presidente que esteve anteriormente no poder, o Dr. Jorge Carlos Fonseca,
nós não temos nenhum processo no Tribunal de Contas relativamente ao Dr. Jorge Carlos Fonseca, não é? Se estivéssemos aqui, não tínhamos qualquer problema em falar sobre o assunto. Não estamos aqui para esclarecer a opinião pública. Não estamos aqui propriamente para proteger. Agora, se conseguir trazer algum problema relativamente ao Dr. Jorge Carlos Fonseca, em primeira mão, nós teríamos que, sim, discutir a situação e ver também se está dentro ou fora da legalidade e não irregularidade, porque a pessoa que até disse uma irregularidade. Se for irregularidade, não estamos perante a ilegalidade. Esta é a primeira nota. A segunda nota, dizer se o doutor José Maria Neves tem condições para continuar como Presidente da República ou não. Nós aqui estamos a entrar num âmbito político, não é? Nós estamos a analisar uma situação meramente financeira, estamos no patamar financeiro. Não quer dizer que mais tarde não possa haver uma discussão a nível político ou a nível criminal. Mas neste momento, o que me apraz discutir aqui é um problema meramente financeiro, que aliás é só isto que é da competência do Tribunal de Contas, não é? Portanto, outra coisa que me foi perguntado também já não me recordo bem, mas creio que já respondi no essencial às 3 pessoas que me questionaram sobre isso. Então vou para outras questões. Como já disse, estou a dar prioridade às questões colocadas desde segunda-feira. Depois vou para as questões de hoje, quarta-feira. E fazendo aqui este exercício para que possamos ter uma boa gestão do tempo. Outra pergunta vem da ouvinte, a senhora Neuza Silva, dá bom dia. Gostaria de perguntar ao Dr. Freire se acha normal o Tribunal de Contas arquivar os relatórios do mercado de coco e outros. No entanto, traz com muita rapidez este caso da atual Presidência da República. O que acha do caso do Tribunal de Contas dizer que enviou relatórios ao Ministério Público, mas este disse que não foram enviados. E também o que diz das irregularidades da anterior Presidência da República. Mas parece que o senhor está a fazer mais uma análise política do que jurídica, como a forma como fala. Portanto, aqui a pergunta e comentários da ouvinte Neuza Silva. Mais uma pergunta vem de um outro ouvinte que está fora de Cabo Verde. Edivaldo. O senhor Edivaldo encontra-se nos Estados Unidos. Bom dia, senhor Orlando. Excelente trabalho. Continuar assim sempre para ajudar a nossa opinião pública a ficar mais esclarecida. A rádio ganha mais credibilidade quando tem esse tipo de programas. Muito obrigado da parte da rádio e de toda a equipa, senhor Edivaldo. E ainda a sua questão diretamente, a minha pergunta é para o Dr. Olavo Freire. Dr. Olavo, o senhor está a fazer uma excelente análise, mas por vezes o auditório pode pensar que está também a defender algum partido político, de modo que era apenas esta minha posição. Edivaldo, Partido dos Estados Unidos, bom dia. Também bom dia para si, Sr. Edivaldo, que escreveu desde segunda-feira. Doutor, este ouvinte acha que o senhor, ao fazer a sua análise, estará a passar a ideia de estar a defender algum partido. E este ouvinte também a dizer, e também esta ouvinte, a senhora Neuza, a dizer que o senhor está a fazer uma análise política do que jurídica. São os comentários dos ouvintes. Vou ter todo o prazer de responder à senhora Neuza Silva e o senhor Edivaldo dos Estados Unidos. Portanto, a pergunta parece ser idêntica, mas com alguma diferença, mas vou tentar explicar os dois de uma só vez. Eu não faço qualquer leitura política, demarco-me sempre disto. Sempre que me colocam problemas políticos, eu estou sempre numa onda jurídica. Até porque eu tenho responsabilidades académicas, eu dou aulas, tenho algum respeito pela sociedade cabo-verdiana, mas, digo-lhe, eu também sou cabo-verdiano, à semelhança de todos os outros cabo-verdianos. Ninguém em Cabo Verde está impedido de exercer a sua cidadania. Isto é um direito que eu tenho enquanto cidadão cabo-verdiano, à semelhança de todos os outros cabo-verdianos. Eu não sou um cabo-verdiano diminuído das minhas funções e diminuído da minha cidadania. Ninguém me pode tentar silenciar porque pensa em abstrato que eu estaria a defender um determinado partido político. Eu não defendo nenhum partido político. Eu estou a analisar de forma técnica e científica a resposta que eu dou aqui
É a resposta que a ciência me dá. Se as pessoas tiverem uma outra posição científica, que me confrontem tecnicamente e que marquem qualquer discussão técnica, eu estou à altura para defender qualquer posição que eu assuma publicamente nos meios da comunicação social. Portanto, estou completamente à vontade, não tenho qualquer filiação partidária e não tenho tempo nem pachorra para militância e para defesas de partidos políticos. Eu já defendi várias vezes situações em que o partido da oposição tinha razão, já dei razão, publicamente, todo mundo sabe, quem acompanha vê isso, e também já dei razão ao partido que está na situação, porque a lei e a ciência lhe dá razão. Neste caso, eu entendo que o Sr. Presidente da República está na contramão e a lei é clara em determinadas matérias, eu não tenho qualquer problema de confrontar essas ideias, não para atacar o Sr. Presidente, não para diminuir a instituição Presidência da República, que é de todos nós, mas sim para repor a legalidade no exercício do meu direito de cidadania. Portanto, é isto que tem que ficar na cabeça das pessoas. Se não estiverem contentes com a minha posição, podem argumentar de uma forma diferente e estou cá para, no meu direito de contraditório, apresentar a minha defesa. É só isso. Certo, vou ler aqui, apresentar mais outras mensagens e depois vamos para via telefone. Outra mensagem. Senhor Augusto Mota, de facto esse tema tomou conta da mídia nacional, mas a pergunta que não quer calar, porque só depois de quase 4 anos é que o assunto veio tornar-se público, se já era do conhecimento talvez do Ministro das Finanças e ou do Primeiro-Ministro. Esse dinheiro estava a sair dos cofres do Estado, gerido pelo pessoal da contabilidade e aprovado pelo Ministro. Será que foi tudo armação? E o Presidente da República sabia que se tratava de algo ilegal, sabendo que a Primeira-Dama não é profissão? Mas agora aproveito para agradecer a doutora Débora pelo trabalho social que vem prestando, sobretudo nas palestras de inserção social. É a mensagem aqui do Sr. Vitorino, dizendo que 40 minutos para um programa deste tipo é de facto muito pouco. Outra pergunta, para depois irmos à via telefone, outra pergunta vem da parte do ouvinte Carlos Duarte Fortes. Bom dia, Sr. Orlando, parabéns, rádio, pelo trabalho que estão a fazer, é para continuar. Sr. Orlando, antes de entrar diretamente no tema, gostaria de dizer o seguinte: noto que no tempo de verão a rádio suspende programas deste tipo. Considero que não deveria ser, porque o país não para com o verão. Indo diretamente à minha questão, o Dr. Freire está a fazer uma boa análise. Muitas vezes poderá não ser compreendido por parte de outras pessoas. Agora, considero que o Sr. Presidente da República foi bastante imparcial quando suspendeu regalias à Primeira-Dama. É este apenas o meu comentário. Comentário, portanto, do Sr. Carlos Duarte. Doutor, novamente, comentários, porque tenho mais gente em linha. Sim, senhor. Este último comentário é um comentário, se calhar, um pouco mais abrangente, não é? Equilibrado e absorve as outras perguntas. Portanto, eu posso dizer que, efetivamente, o Sr. Presidente da República é um presidente eleito legitimamente pelo povo cabo-verdiano. Mesmo aqueles que não votaram no Sr. Presidente, ele hoje é presidente de todos os cabo-verdianos. De todos os cabo-verdianos. Aqueles que votaram nele e aqueles que não votaram nele. Ele não é presidente apenas de um setor da sociedade cabo-verdiana. Que fique muito bem claro isto. Portanto, o Presidente da República, que é meu presidente, tem que ser moralizado, não é? E para exercer as suas funções em nome do interesse coletivo do povo cabo-verdiano. Não é apenas um interesse difuso. Temos aqui que ver que há uma coletividade, que é o povo cabo-verdiano, e em nome desse povo cabo-verdiano, o Sr. Presidente da República exerce as suas funções para que foi eleito. E todas as funções do Sr. Presidente da República estão plasmadas na Constituição da República, que é a lei magna da nação cabo-verdiana. Portanto, neste particular,
o Sr. Presidente procura, e eu tenho o dever, como cidadão cabo-verdiano, de não achincalhar a instituição como órgão primeiro da soberania cabo-verdiana. Eu tenho o dever cívico de moralizar a Presidência da República e de defender o Sr. Presidente da República, porque fazendo isso eu estou a defender Cabo Verde, cá dentro e lá fora, a boa imagem de Cabo Verde. Nós temos na presença, na personalidade do Sr. Presidente da República. Portanto, não queremos que nada belisque o Sr. Presidente da República. E se alguma coisa está errada, nós temos que contribuir com o nosso contributo para tentar colocar a situação num ponto de equilíbrio e não estarmos aqui a arremessar flechas para acabar com a Presidência da República. Não é esse o meu intuito, nem sequer é esse o meu interesse. O meu interesse é defender Cabo Verde, doa a quem doer, não é? Nós estamos aqui em defesa dos interesses de Cabo Verde e no interesse da defesa da Constituição da República de Cabo Verde, que é isso que é importante defender. E não estamos aqui a defender pessoas, porque pessoas passam e as instituições ficam, não é? As instituições continuam. Hoje está lá o Sr. José Maria Neves, amanhã estará o outro presidente. Então, a instituição tem que ser moralizada. Não podemos enfraquecer essa instituição, porque enfraquecendo essa instituição, estamos a enfraquecer Cabo Verde, não é? E todos nós somos cabo-verdianos e não queremos isso. Muito bem, agora sim vou via telefone, mas antes só ler uma outra mensagem da segunda-feira. Como já disse, vou explicando, estou a dar prioridade a questões pendentes desde segunda. As pessoas que estão também a inscrever-se hoje têm que ter alguma paciência e compreender, porque vou dando prioridade a outras matérias desde segunda. É só um comentário também de um outro ouvinte que está aqui desde segunda-feira, às 9h30, que enviou a mensagem. A senhora Maria Silva, bom dia, senhor Orlando, bom dia ao seu convidado, parabéns pelo tema e também pelo trabalho que estão a fazer em prol da cidadania e da nossa democracia. Dar os parabéns ao Dr. Olavo pela sua análise e pelos esclarecimentos, mas acho, senhor Orlando, que vocês devem fazer este programa em crioulo porque facilita mais a compreensão. Bom, muito obrigado, doutora Maria Silva, que deixa aqui esta sugestão para fazermos o programa em crioulo. Normalmente não te fazê-lo na crioulo, mas desta vez não fazendo na língua portuguesa, porque também doutor Olavo às vezes tem algumas expressões, alguns termos que necessariamente nem sempre na crioulo até saia melhor. Mas está a ficar ali a sugestão da senhora Silva, que é para nós... Mas, Sr. Orlando, desculpe, nesta senhora Silva, eu podia acrescentar algo, para além daquilo que já disse, que também é verdade, mas eu vou lhe dizer mais uma coisa. Nós, em Cabo Verde, olha, o seu programa, que está de parabéns, na minha ótica, não é? Eu acho que é um programa elucidativo, um programa que educa, que ajuda a cidadania a ter a sua atuação, o seu exercício. O seu programa foi ouvido lá fora por muitas outras pessoas que não percebem o crioulo. Portanto, é um apanágio até enaltecer essas pessoas que estão fora de Cabo Verde, que amam Cabo Verde, mas que não conseguem falar em crioulo e não compreendem. E estão aqui a mandar mensagens, para mim mandaram muita gente. Portanto, é uma forma de comunicar. A língua não é mais do que um meio de comunicação, não é? Por exemplo, ainda ontem, o professor doutor Jorge Bacelar Gouveia, que é um constitucionalista português que não percebe crioulo, também teve acesso a esse programa e até eu, como em primeira mão teria dado a minha solução em termos do pedido de unidade, ele veio a dar a solução no mesmo sentido, porque também provavelmente teria ouvido a minha fundamentação em português. Portanto, a língua portuguesa é nossa, não podemos ter nenhum complexo em termos de falar português. Se houver qualquer coisa que não esteja bem explicado ou que a língua nos possa atraiçoar porque não estamos treinados a falar português diariamente, eu até posso, uma vez ou outra, tentar explicar aquilo que está mal explicado. Mas, para o bem de todos, porque cabo-verdianos também que estão lá fora, filhos de cabo-verdianos, precisam entender aquilo que se passa em Cabo Verde e é na língua portuguesa que eu encontro o melhor meio de comunicação
para fazer chegar as nossas notícias aos cabo-verdianos e não só. Aqui Portanto, falamos, era mais por causa disso. aqui falamos em português e também na nossa língua. Senhora João Oliveira, eu vou dar 2 minutos para cada ouvinte. Senhor João Oliveira, bom dia, tenha bondade, já estou a contar tempo. E bom dia, senhor jornalista, saudar e você convidado, que está a fazer uma explanação excelente, né? E para dar para qualquer pessoa entender. Agora, a minha questão é o seguinte: por que a bateria está apontada para Presidente da República? É uma questão simples. A situação MPD que te pode engolir Presidente da República. Já leva várias derrotas da Dr. Zé Maria Neves. Nas próximas eleições, acho que tem candidato que te conseguir chegar a fazer frente à Presidente da República, acho que por este cegote, acho que pode. Agora, me estou a perguntar porquê. Que o relatório da Presidência tive essa rapidez e relatório do mercado de coco engavetado. Essa é uma pergunta que me está a fazer para a instituição Tribunal de Contas. Porque no titular que essa coisa tem 2 pesos, 2 medidas. O objetivo questão é fragilidade, desempenho, mau desempenho do governo do Ulisses Correia e Silva, a justiça tentar desviar a atenção entrando na presidência e na pessoa do senhor presidente que não deve respeitar. Não estava a gostar de terminar para pedir tudo cabo-verdiano o seguinte: o presidente da República foi eleito na primeira volta, 7 candidatos. Não respeitar a presidência e o presidente. A MPD, depois este estado de segredo que é 2026, já está na caminho, Ulisses, vou quiser, vou tchau lá, avançar para o governo, vou levar mais um chicotado na mão do Dr. José Maria Neves. Muito bom dia. Bom dia, Sr. João Oliveira. Sr. Orlando Fonseca, bom dia. Bom dia, Sr. Orlando. Bom dia. Bom dia, Sr. convidado. Bom dia, os cabo-verdianos. Sr. Orlando, eu me queria perguntar ao Sr. Dr. Olavo, porque é só agora que os bens, coisa do Presidente da República, que está que a gente quer ganhar, que dá dinheiro, já aquele salário passar, está tudo coisa passar, ninguém dizer nada, e só agora que está bem a coisa, que está bem arranjar tudo esse absurdo. Este ganhar um dinheiro que já havia estado posto para no princípio, era na altura, nem agora. Então não te esperar que isto querer fazer povo de adulto. Mas nem que nós esquecer uma coisa que o Presidente da República, então nós querem dizer, respeitar quem votar no Boa. Nem para dizer quem votar no Boa de doido. Respeitar porque ele votar no Boa, então eu tenho que respeitar. E depois não tenho uma coisa para dizer. Que a ICV e a PDR de nada da cabo-verdiano. Acho que dizendo hoje é de outro. Este ganhasse dinheiro, este Colégio de Santo Antão, este bem que com data, de corte, coisa, não te perguntar o que é que este chai. Isto não é nada. Eu só fazer mais de outro, agora não tenho que sentar para ir a briga, companheiro, e aquilo que é outro. O Tribunal de Contas deve ser trabalho, como deve ser, mas devia ter pedido era de azar. Nem agora, que vejo da eleição, que não te dizer, agora é a altura de caçar povo. Como povo querer, eu vi coisa direita. Nem vou bem sentar aí de coisa. Não deve dizer gente de Estado. Para dizer, povo me está a ouvir. Não o povo querer ouvir. Gosto de dizer nós que Zé Maria Neves, Seberia, esse que aquele outro que mata dinheiro. Não quer que lá ouvir que lá. Não queria ouvir justiça, não queria ouvir solução. Não queria comida na barriga. Não queria já pagar a gente 249 escudos por dia. Não queria a gente ver a rua, pegar um salário digno. Já atingiu o seu tempo. Não queria que a mim direito. É isso que eu não queria. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Orlando, pela participação ali no programa Opinião Pública Rádio de Cabo Verde. Sr. João Santos, bom dia. Olá, bom dia, Bom Orlando. dia. Bom dia para o teu convidado. Muito obrigado, bom Olha, dia. permita-me dizer uma coisa prévia. Importa saber... Deixa eu falar crioulo. É importante saber por que esta questão fica a ser discutido nesses termos. Antes de mais, em relação ao Dr. Olavo Freire, para dizer o seguinte: Dr. Olavo Freire, ele quer ter nenhuma posição de isenção, ele é um subwoofer, ele é um alto-falante do governo, dos adversários do Dr. José Maria Neves e provavelmente seja inimigo. Agora, essa discussão está sentando um base, num princípio, de quem pode o mais, pode o menos. Quando esta eleger Dr. José Maria Neves, Presidente da República,
como se alvo para atacar, este está a passar para a sociedade uma mensagem. E que mensagem? Este está a dizer, a sociedade, pura e simplesmente o seguinte, o que é que nós é capaz de fazer primeiro magistrado de nação? Se não está a fazer isso que vos assistir, não te imaginar aquilo que não está a poder fazer. Essa é uma forma de governar através do chamado medo, do afeto, particularmente importante para regimes autocratas, ditatoriais, que é medo. Agora, veja só, doutor Horácio, a cita Bacelar Gouveia. Por que a cita Canutilho? Ou é Bacelar Gouveia, estuda direito nacional para Canutilho para Jorge Miranda. Veja, incontestavelmente, académicos que mais renome do que Bacelar Gouveia. Eu duvido que o doutor Bacelar Gouveia tenha, digamos, essa credibilidade académica com o Olavo de Carnot. Aliás, o que Bacelar Gouveia dizia há dias foi a reprodução do acordo do Tribunal Constitucional na Portugal, que defendia maioritariamente o princípio da continuidade das funções do Tribunal contra, por exemplo, o voto vencido da doutora Mariana Canutilho, precisamente filha do doutor Canutilho, Gomes Canutilho, que está a derrubar todos os argumentos do Olavo. Aliás, este é argumento. Este é uns mantras, é uns balela, na verdade. Então, por que essa coisa de ser discutido? Não, já passa aquele 2 minutos. Não poder responder, não tem perguntado nada. Não, já passa tempo. Não, já passa tempo, ok, está certo. Obrigado, João Santos, como sempre, pela participação. Não, quer dizer, já dei 2 minutos cada um, só depois de me ser criticado. É que senão depois de me ser criticado. Senão depois de me ser criticado por ouvintes, me dá você mais tempo do que a gente. Já fazer contraditório. Já passa 2 minutos. Mas, pelo amor de Deus, então maneira que tenta discutir se a Constituição da República tem para o governo legislar, acho que é legislar, então este que tem Constituição da República tem só o programa. Constituição da República também é uma Constituição dirigente. Ele é programador também, mas ele tem de definir competências. Ele tem que o governo tem que legislar. Então o governo que tem que legislar, naquilo que está obrigado a legislar, e depois, em vez de ele assumir a função protetora, ele também assumir a função de agressão de uma coisa que ele deixa de fazer por uma omissão. Essa coisa é para dar aos céus. Agora, o que não tem ali, digamos, é a figura do homem duplicado. Veja, essa figura, como te fala dele, ele tem existido rigorosamente na nossa Constituição, mas na Constituição Portuguesa. De maneira que ele tem um sentido na Constituição Portuguesa e na Constituição cabo-verdiana ele tem outro. Você lembra a história, no dicionário Oasis, sinónimo de lógica é lagartixa. Quer dizer, na Portugal, o mesmo artigo, com o mesmo título, com o mesmo corpo, ele tem um significado, na Cabo Verde não está a chamar outra coisa. João Santos. Olavo vai estudar novamente. Ele tem que estudar, definitivamente. Não é verdade? Porque ele quer saber que a Constituição é um tema, mas também ele é um pressuposto para dinamizar que as normas que é aberta. João Santos, portanto, não te pedir, por favor. Constituição não cumprida. É preciso se diga. E tem situações de imperfeição constitucional. É preciso dizer isso. Obrigado, João. João, não te pedir desculpa, João. Não te pedir desculpa, mas é tempo a cada dama de agradecer, como sempre, a participação ali de João Santos, porque já ultrapassamos, dá 2 minutos para cada ouvinte e não tem que ser bastante assim direto, sucintos na hora de colocação de questões, porque João Santos também fica sem tempo, com o tempo, mas sem tempo para colocar questões. Não te agradecer. Agora, senhora Zami, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, 2 minutinhos, 2 minutos, não vai. Bom regresso de programa. Não queria primeiro criticar o senhor João Santos, mas tem que respeitar. Alguém na opinião, e tem que respeitar. Se tempo de falar, tem que respeitar. Me andura na linha está certo. Segundo, queria perguntar ao senhor Orlando Lima diretamente se algum dia naquele programa aquele tema sobre presidência da República, se contactado jurista de presidência. Vamos saber, mas tem que ser jurista também, que às vezes lê segundo toda informação e cada um analisa de si maneira. Vamos dizer, acho que 3 vezes, rádio tá convida a mesma pessoa sobre o tema de presidente da República
E para quem é que está olhando, para quem é que está olhando, para quem é que está a escutar, sem intervenção, é família imparcial, mas que é imparcial. Quando ele está fazendo uma entrevista com ódio, mesmo com ódio, com raiva, que ele é com alguém que, para mim, é com pessoa que é formado na lei e que está defendendo imparcial. Que ele é a primeira questão. Outra questão também, e é sobre e tem entrado no assunto, acho que Estado também um bocadinho sem respeito para o Presidente da República e mesmo para a Primeira-Dama. Acho que isso está fazendo, mesmo que isso está fazendo coisa na praça pública e Tribunal de Justiça está fazendo esse papel. Obrigado, Zami. Inspeções está fazendo esse papel. A mim está agora ali no momento ali, deve de ouvir também que as pessoas que trocam esse documento fora. Obrigado, Zami, obrigado. Que as pessoas que trocam documento fora. José Maria já só está julgado. Portanto, não deixa a coisa chegar assim. Obrigado, okay? Zami, obrigado. Mas eu ouvi outro jurista também. Portanto, eu ouvi outra opinião de outro jurista. Perfeito. Não de um comissário político. Obrigado, dona Zami, pela participação ali no programa. Só para dizer que nós, a hora que nós convida alguém para vir para o programa, nós convidá-lo como técnico da área, certo? A pessoa se ligou a partir da A, B ou C ou D, que lá acho que está trazendo nós respeito. O que interessa a nós é análise transparente, com rigor, com objetividade e com honestidade, e nesse base ali que a rádio tem que fazer convites a pessoas. Se é a mesma pessoa que também 2 ou 3 vezes, essa é uma questão que pode ser discutida, porque nos outros programas também tem o mesmo assunto. E cima de dizer, no início do programa, justificava a presença novamente do Dr. Olavo, porque tinha, modo não de reparar, questões que é diretamente para o Dr. Olavo, que ele é que tem que responder. Nunca tinha que trazer outro jurista para bem responder questões que é diretamente para o Dr. Olavo. E nesse aspecto ali, que não trazer mais uma vez o Dr. Olavo para fazer essa análise. E me quer dizer, ouvintes, participar na semana passada, nunca te poder bem pôr na linha novamente, porque me ali que algumas chamadas, algumas mensagens de pessoas, e querer tornar a entrar na linha, mas metida a dar prioridade a pessoas e que ficar pendente na semana passada, que consegui entrar na linha. É caso, por exemplo, Sr. Jordão, bom dia. Muito rapidamente. Bom dia, Ministro Orlando, para você e para os seus colegas de profissão, não só os técnicos que labutam e lutam para nos dar as informações que se passam em todo o mundo, no nosso território e no mundo inteiro. Orlando, simplesmente, por acaso, Mara quer dizer, de facto, eu acabo de dizer e é verdade. Direito para todos. Orlando, eu tenho 3 coisas. Minha neutro, mal como a gente saber, minha sportingista, e pá, não tem casa. Agora, a mim, esse modo quer dizer, política é sujo. A limpo e é sujo. Mas, quando você depender de boa equipe, mora quando boa equipe de futebol, que boca de ser realista. Você usar fanatismo e não ser fanato ao que acontece no dia a dia e pelos ação do serviço e a governação do país. Eu só comecei a dizer, Orlando, porque só agora isto vem à tona. Eu espero que demore como é no documentário, no noticiário, como ali no programa daquele noticiário que dá 5 horas da tarde, na televisão, que se não me que tem que ir ao jornalista de pouco, deixa eu apresentar. Orlando, é o seguinte, falar rapidamente, nunca tenho vindo há muito tempo. Orlando, é o seguinte, acontecer aqui, e estão a dizer, porquê que só agora vem à tona? Uma hora que o documento foi dito. Porque é uma hora que os emergências dizem que tem que ser investigado, tudo tem que ver às claras. Porque quando o outro estava lá, a coisa não veio para as claras? Porque dependia do mesmo partido, não é? Mas são deles, nem que é MPD, nem que é PICV, simplesmente uma hora como dizer, minha neutro. Portanto, agora a minha subordinista me estou a gostar da realidade. Agora me estou a esperar que a justiça seja feita, uma hora que a dizer, se está incorreto, ao declarar ao público que vai ser proposto o dinheiro. Muito obrigado, Jordão. Uma hora que dizer, ou é o médico, etc., tudo que vê, na viagens, etc. Já ultrapassou o seu tempo. Obrigado, Sr. Mas agora, esse aqui não tem que esperar, não tem que trabalhar. Então não podemos só também usar política
é fazer partidarismo em termos de... Obrigado, Sr. Jordão. de presidente da Lessa. Não tem que saber trabalhar. Obrigado nós. Obrigado nós, votos de bom dia. Mais uma vez, eu peço a compreensão dos ouvintes, porque temos 40 minutos de tempo para este programa e tendo em conta os temas que são pertinentes, ficamos também praticamente sem tempo para os ouvintes. São 2 minutos, máximo 3 para cada ouvinte e tendo em conta o número de chamadas, fica também difícil para nós. E por isso pedimos a vossa compreensão para serem diretos quando entram em antena. Bom, doutor Olavo, ficou com uns 4 minutinhos apenas para si. Para fazer 4 minutinhos apenas para fazer um resumo. Um resumo, muito bem. Sim. Um resumo, como dizia o outro, sem qualquer ódio, como dizia a senhora Zami, não tem ódio nenhum, pá. Isso fica fora de qualquer formatação intelectual, não faz sentido trazer esses adjetivos para aqui. Quanto ao senhor João Santos, que é uma pessoa esclarecida, não é? Pelo menos que devia trazer uma abordagem técnica e não uma abordagem violenta, agressiva, não é? Pessoalmente, atacar pessoalmente. Eu não faço isso em relação à pessoa dele, até porque conheço-o vagamente. Eu fui para Coimbra primeiro do que ele, fui aluno do professor Cantilho primeiro do que ele, fui aluno do professor Figueiredo Dias primeiro do que ele, portanto estou à vontade para trazer à população. Agora estávamos a falar de um processo concreto, não é? Um acórdão de sentença, em que também participou o José Eduardo Figueiredo Dias, que é filho do professor Figueiredo Dias, de Coimbra. A doutora Mariana Camutilho foi vencida, o voto da Mariana Camutilho foi vencido, o voto vencido. E tínhamos um outro conselheiro, que era o António José da Ascensão Ramos, não é? E este acórdão foi produzido no dia 11 de julho de 2023. Portanto, o Sr. João Santos não trouxe nenhum contributo de novo, enquanto jurista que é, e eu tenho algum respeito intelectual para a pessoa dele, já fiz grandes elogios às intervenções do Sr. João Santos, de modo que eu não compreendo como é que ele começa a sair de um problema intelectual para entrar num ataque diretamente pessoal, chamar nomes do comissário político, porta-voz político, etc. O Sr. João Santos não me conhece suficientemente para trazer esses adjetivos, que, aliás, me fica muito mal enquanto cidadão digno de respeito, não é? Agora, essas situações colocadas à parte, eu devo dizer que do Tribunal Constitucional de Portugal é o acórdão 505/2023. As pessoas podem consultar o acórdão é público e podem ver o sentido de voto da Mariana Camutilho, não é? E foi um voto vencido perante 2 eminentes juristas consagrados e ela perdeu. E é justamente por isso que nós temos o acórdão que temos, não é? Portanto, só por aí o Sr. João Santos já não tem argumentos suficientes para, muito menos, mandar as pessoas estudar. Quer dizer, o Sr. João Santos estuda tanto que acaba por não dizer nada, não é? E nós não temos que estar a fazer esse comentário. Mas, enfim, é o comentário que apraz fazer neste momento. E o resto, quanto à oportunidade da situação que está a ser agora debatida, este é um problema que não me compete a mim estar a pronunciar, porque o Tribunal de Contas tem a sua agenda e o pedido entrou no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas fez o seu relatório. Agora, quanto à oportunidade de discutir agora ou ter discutido muito rápido, também é uma questão que deve ser colocada ao Tribunal de Contas. Quanto aos juristas da Presidência da República, eu tenho muito respeito por eles, eu tenho uma posição contrária, que é normal, mas a minha posição é diferente da deles. E eu apresento os meus fundamentos, apresento os meus argumentos. Se houver argumentos jurídicos contrários, eu estou aqui para rebatê-los e tenho fundamentação para o efeito. Agora, todas as outras questões pessoais eu não vou responder, porque não vale a pena, não é? Então, são obrigado. Questões meramente pessoais e eu não estou aqui para tratar assuntos pessoais. Estou aqui para tratar assuntos de Cabo Verde, de cabo-verdianos, no interesse de Cabo Verde. Muito obrigado, Dr. Olavo, pela sua colaboração, como sempre, com a Rádio de Cabo Verde. Continuação de um excelente dia e boa semana. Muito obrigado.
Obrigado nós pela sua presença aqui neste espaço Opinião Pública da Rádio de Cabo Verde. Assim terminamos mais esta edição. Estaremos aqui consigo na sexta-feira. Sexta-feira é Dia Nacional da Cultura, 18 de outubro.